Olá, essa é a primeira aula, a aula 1 do tema 5, e o tema 5 é gráficos na cinemática. Nesta aula de hoje, vamos abordar esse assunto, ou seja, vamos falar sobre gráficos de uma maneira geral, né? Ora, gráficos são muito úteis para se visualizar o comportamento de uma função. Estou falando de uma maneira geral. Agora, gráficos, eles são importantes em toda a física experimental, onde nós lançamos mão de instrumentos, né, como este aqui, o paquímetro, por exemplo, né, para fazer medidas, né? O fato é que nós fazemos medidas e registramos essas medidas colocando sob a forma de uma tabela. É claro que lançamos mão de aparelhos, né, para fazer medidas, e é claro que a gente, ao fazer a medida, nós vamos lançar mão de alguma unidade de medida. Então, esse é um aspecto importante na física experimental, né? Escolher uma unidade adequada, um aparelho adequado, né, para a gente efetuar medidas, né? Agora, os resultados das medidas, porque às vezes nós fazemos muitas medidas, né? Os resultados são anotados numa tabela como esta aqui, né? Isso é uma tabela. O que nós colocamos numa tabela? Por exemplo, digamos que a gente esteja em Santos e a gente começa a anotar a altura das marés. Para cada hora do dia, nós indicamos aqui o nível da água a partir de uma referência, é claro. Então, a 1h da manhã, a água, por exemplo, atingiu a altura de meio metro. Às 5 horas, atinge a altura de 0,9 metros. Depois, às 8 horas, a gente percebe que a altura é a mesma, 0,9 metros. Às 9 horas, 0,7. Então, a gente vai anotando aqui do lado, né? É sempre bom a gente lembrar isso. Por exemplo, a hora em que nós fazemos a medida, por exemplo, né? E o nível da água. A gente está aqui determinando o nível da água em função do tempo, exatamente. A gente deve, quando a gente faz uma tabela, a gente deve colocar um título nela para a gente se lembrar a que se refere aquela experiência, né? Se forem várias tabelas, devemos colocar números em cada tabela e os seus respectivos títulos. Depois, numa coluna, a gente deve especificar, né, a que se refere essa coluna. Por exemplo, essa aqui é a coluna onde a gente anotou o nível da água. Aqui eu tenho uma outra coluna onde eu coloco a hora do dia. Eu medi o nível da água a cada instante de tempo, porque o nível da água varia com o tempo, é função do tempo. Esse é o efeito das marés, como nós sabemos, né? Devemos especificar aqui a unidade de medida. Por exemplo, aqui a unidade é a hora e aqui a unidade é o metro, né? Então, a gente sempre precisa colocar unidade na tabela, né? Anotar, sempre que for o caso, a precisão das medidas e a data. Por exemplo, essa tabela foi obtida no dia 17 de janeiro de 2017, por exemplo, né? Muito bem. Então,
O resultado das medidas, em geral, a gente expressa como resultado das medidas numa tabela. A partir da tabela, né, porque a gente sempre faz um gráfico a partir de uma tabela. No eixo das ordenadas, o eixo Y, nós colocamos a variável dependente, o nível da altura da água do mar, uma variável que depende da hora. Nas abscissas, eixo X, nós colocamos as variáveis, ou a variável independente, né? A hora não depende de nada. Na verdade, a altura do nível da água depende da variável tempo, que é a variável independente. Ora, o fato é o seguinte, é que na cinemática nós lançamos mão de gráficos. Agora, na cinemática nós temos 3 tipos de gráficos, né? Um gráfico, por exemplo, é este aqui, onde a gente coloca, né, nas abscissas sempre o tempo, sempre. Aqui eu tenho um gráfico bem típico da cinemática. Espaço como função do tempo. Então, é um gráfico S versus T, né, numa linguagem que a gente lança muito mão dela. Então, gráficos na cinemática, eles são muito úteis na cinemática escalar, né? Esse é um gráfico bem típico da cinemática, né? Ora, podemos pensar num outro gráfico, né? Por exemplo, este aqui, né? Num outro gráfico, onde a gente coloca no eixo das ordenadas, nós colocamos aqui a velocidade escalar, né, como função do tempo, né? Vamos apagar esta figura aqui, né, que a gente obteve, né? Mas de qualquer maneira, aqui não é tão importante isso, né? Temos um terceiro tipo de gráfico ainda que eu gostaria de ilustrar, né? Esse gráfico a gente desenha assim, colocamos, né, nas ordenadas a aceleração. Então, este é um gráfico da aceleração, né, contra o tempo. Esse é um gráfico, então, A vezes T, onde na abscissa ou nas abscissas nós sempre colocamos o tempo. Colocamos o tempo aqui na abscissa, colocamos o tempo aqui na abscissa, colocamos aqui o tempo na abscissa. Agora, no eixo das ordenadas, nós podemos colocar a aceleração, a velocidade e podemos colocar os espaços, né? Então, esses são os gráficos importantes na cinemática e sobre ele nós abordaremos depois. Agora, eu quero aqui deixar claro o que é um gráfico. Para cada ponto de uma tabela, por exemplo, para cada instante de tempo, corresponde um valor da variável dependente. Então, o que nós devemos fazer? Num gráfico, nós devemos marcar pontos a partir da tabela e, em seguida, interligar esses pontos. Então, vamos ver como é que isso acontece. Eu tenho aqui a altura, veja, para cada instante de tempo, uma altura, são esses pontos em vermelho aqui. Olha só, tenho vários pontos. Agora vou fazer um gráfico, olha só. Esse é o gráfico, né, que expressa o comportamento da altura do nível do mar com respeito ao tempo.
Então eu quis ilustrar isso para a gente entender, né, como é que a gente coloca os pontos e como a partir dos pontos, né, nós acabamos, né, interligando esses pontos, né. Na cinemática, nós temos essa situação que eu já descrevi antes, não é isto? Ou seja, aquela situação na qual eu tenho aqui, né, sempre o eixo das abscissas como sendo o tempo e o eixo das ordenadas, que pode ser tanto o espaço quanto a velocidade, quanto a aceleração, aqui no eixo das ordenadas, mas no eixo das abscissas, sempre o tempo. É o que nós colocamos aqui. No eixo das abscissas, sempre o tempo. No eixo das ordenadas, pode ser o espaço, pode ser a velocidade, pode ser a aceleração. Temos 3 tipos de gráficos, né? Agora, eu quero sempre lembrar, né, que para cada tipo de gráfico, o que nós devemos fazer, né? Em primeiro lugar, nós devemos marcar pontos no gráfico, né? Esses pontos aqui, né? Ou seja, para cada instante de tempo, nós estamos aqui imaginando que está associado um valor, por exemplo, da coordenada S. Então, colocamos esses pontos aqui, todos no gráfico, e, finalmente, temos aqui que nos dar ao trabalho de desenhar o gráfico. É uma curva interligando esses pontos. A gente faz isso da melhor maneira possível, não é assim, passando por esses pontos, né? E essa curva aqui, a rigor, então, é o gráfico da função. É claro que cada um desses pontos, né, eu vou ter que lançar mão a rigor, né? A rigor eu tenho que lançar mão de uma tabela, né? A tabela que vai me dar esses pontos aqui. Eu obtenho esses pontos a partir da tabela, né? Então, o fato é esse, para cada ponto, né, a gente precisa construir ou desenhar este ponto a partir da tabela que nós temos em mãos, como a gente ilustrou antes, né? O fato é que isso é sempre realmente possível. Marcar esses pontos é a primeira providência, sempre, né? Primeiro marcamos esses pontos, né? E depois interligamos esses pontos por meio de uma curva a mais suave possível. Essa curva é o gráfico. Então, se nós temos aqui S versus T, esse é o gráfico dos espaços contra o tempo, ST. Alguns gráficos são relativamente fáceis de serem construídos. Por exemplo, o gráfico dos espaços, no caso de um movimento uniforme, é um gráfico típico, muito típico, da função afim. O gráfico típico do movimento uniformemente variado é esse aqui. Uma parábola, aqui no caso com aceleração positiva, né? Mas o fato é que gráficos são relativamente fáceis de serem construídos a partir de uma tabela. Essa tabela pode ser os valores experimentais, ou então, às vezes, você obtém essa tabela a partir da função. Para t igual a 5, qual o valor da função? Então, você tem 2 alternativas. Ou experimentalmente, ou uma vez conhecida a função, você pode construir o gráfico dela, escolhendo vários pontos, né? Vários valores do tempo, né? Como nós temos aqui no caso da função S versus T do movimento uniformemente variado, né? Então, temos aqui exemplos, né, de gráficos, mas eles foram obtidos
a partir de uma tabela que a gente acaba não indicando aqui os pontos, né? Mas assim o é. Em geral, na cinemática, o tempo é sempre positivo. Então, o gráfico começa, veja, aqui tempo igual a zero. Então, a gente leva em conta sempre valores, como está aqui, valores para tempos positivos, né? A gente não considera tempos negativos, de forma que muitas vezes é sempre bom a gente lembrar, né, esse detalhe, né? O gráfico a gente sempre faz para ter positivos, né? Então, por exemplo, no caso do movimento uniforme, né, eu tenho aqui dois gráficos, né? O gráfico dos espaços, né? Aqui, na verdade, é S, né, contra T, o tempo. O X agora é T, espaços contra o tempo. Nesse caso, é o gráfico de uma função linear que passa pela origem. Mas o gráfico da velocidade, lembrando sempre aquele aspecto que eu chamei a atenção, a gente só considera tempos positivos, né? Por isso que esse gráfico não continua para cá, porque a gente não considera tempos negativos, né? Aqui tem um outro gráfico simples, né, onde a velocidade é constante, né? No caso, né, seria 20 metros, né, por segundo. Então a unidade aqui tem que ser indicada, né, é o metro, né? Que, aliás, a velocidade aqui é metros por segundo, aqui eu estou falando da velocidade. Então, a velocidade é metros por segundo, né? É aqui o tempo, né, o segundo. Aqui o espaço é indicado como sendo o metro, né? Então, metros por segundo, né? Aqui eu coloco a unidade, o metro, para o espaço, e o tempo eu estou utilizando o segundo, está aqui indicado, né? Está aqui indicado, S. Aqui também indicado S. E aqui é velocidade constante, então é um gráfico simples, né? É uma reta paralela ao eixo dos tempos, né? E aqui a velocidade está indicada, 20 metros por segundo, né? São exemplos relativamente simples. No caso de um movimento uniformemente variado, né, eu tenho gráficos, né, da função, aqui são gráficos da função f de x igual a x2 mais bx mais c. Esse delta que está aqui é igual a b2, né, menos 4ac. É interessante porque ele varia muito a forma dele, né, em função de delta, que é b2 menos 4ac. Neste caso aqui, no caso do movimento uniformemente, né, variado, então aqui nós estamos colocando espaço, né, e aqui o tempo. Espaço e aqui o tempo. Espaço e aqui o tempo. Agora, é claro que a gente se interessa só pela parte do tempo positivo, né? Então, nesse caso, só para tempos positivos, né? Tempos positivos. É isso que nós estamos querendo chamar a atenção, né? No caso dos gráficos. Então, a gente pode sempre começar de uma tabela. Para t igual a 0, x, que pode ser a coordenada espaço, no caso do movimento ao longo de uma reta, um movimento retilíneo, portanto, né? De forma que para t igual a 0, x igual a menos 5. Veja, para t igual a 1, x é igual a menos 8. Para t igual a 2, x igual a menos 9. Então veja os pontos aqui, eu estou aqui chamando a atenção para os pontos que eu obtenho a partir dessa tabela aqui. Tem uma tabela, vou construir, veja, e depois interligo os pontos da melhor maneira possível. Eu obtenho, portanto, essa curva. E aqui já tomamos o cuidado, né, de não considerar tempos negativos, né? Por isso que o gráfico, a gente não faz o gráfico para essa região aqui. Mas o fato é que gráficos, ou uso dos gráficos, ele é muito útil
na cinemática escalar.